Sexta-feira, 20 de outubro de 2023. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para mais um vídeo do canal, para o nosso segundo giro com as atualizações das notícias de hoje do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. As notícias desta sexta-feira, 20 de outubro de 2023. Gostaria primeiramente de pedir para vocês, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo para o YouTube distribuir nosso vídeo para outros vascaínos, outros torcedores, outros amantes do futebol e dos esportes em geral. Compartilhe esse vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Eu sou vascaíno desde que eu nasci, sou vascaíno desde que eu me entendo por gente. E nós que nascemos Vasco, sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E agora com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco para a torcida do Vasco, de vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Essa imensa massa do Vasco, a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno, estou chegando para o segundo giro com as atualizações das notícias do nosso Vascão, nesse dia de hoje, sexta-feira, 20 de outubro de 2023. Então, a notícia que sai agora é a seguinte, pessoal. Referência. Payet supera a barreira da língua e recebe elogios no Vasco. Aí aqui o Praxedes brincando com ele, né? Praxedes cobra pix após assistência para gol do Meia. Foi o Praxedes que deu assistência pro primeiro gol do Payet com a camisa do Vasco, né? Contra o Fortaleza essa semana. Abre aspas pro Praxedes. Ele estava fingindo não entender. Aí o Praxedes brincando com ele, que Payet estava fingindo não entender que ele estava cobrando o pix dele pela assistência para o gol. Notícia segue: o idioma ainda é uma barreira, mas não vem sendo determinante na adaptação do francês Dimitri Payet no Vasco. Cada dia mais entrosado com os companheiros, o Meia tem se mostrado comprometido em fazer sua história com o clube da Colina dar certo. Uma linha importante foi escrita na última quarta-feira, quando marcou seu primeiro gol, justamente em São Januário, decidindo a vitória do Vasco por 1-0 sobre o Fortaleza. A cena que se formou após o gol chamou a atenção. Payet correu em direção a Alex Teixeira no banco de reservas e o abraçou. Depois recebeu o carinho de todos os jogadores do elenco. Tem essa questão aí, né? O Payet adora o Alex Teixeira. Bem interessante essa questão. A relação forte com Alex Teixeira tem a facilidade na comunicação como base. Aqui está a explicação, pessoal. Ainda que em um inglês básico. Ele se comunica com Alex Teixeira falando ali em inglês básico. Alex fala inglês básico, então se explica a aproximação dele, do Payet com Alex Teixeira. Antes de voltar ao Vasco no ano passado, o camisa 7 Alex Teixeira havia passado 12 anos fora do Brasil. Rodou por Ucrânia, China e Turquia. Isso faz com que ele seja um garoto de recado entre Payet e os colegas. Função que divide com Michael, que também percorreu o mundo jogando futebol. Portanto, Alex Teixeira e Michael estão auxiliando o Payet na comunicação com o restante do elenco do Vasco. Isso para a adaptação dele, pessoal, é fundamental.
fundamental esse auxílio na comunicação para a adaptação do Paia no Brasil e no Vasco. Um novo clube, um novo país, uma nova cultura, tudo novo. Tudo, literalmente, tudo novo. Os dois ajudaram Praxedes, por exemplo, a cobrar Paia pela assistência que o volante deu ao camisa 10 contra o Fortaleza. Então, Alex Teixeira e o Michael, essa brincadeira do Praxedes cobrando o Pix do Paia, ajudaram ali na comunicação, na brincadeira ali cobrando o Pix do Paia. Aí abre aspas para o Praxedes. Falei para o Alex Teixeira e para o Michael avisarem a ele, porque a comunicação estava difícil. Eu acho que ele estava fingindo não entender e falei para ele fazer o Pix. Brincou Praxedes. O Paia, pessoal, o Paia, na minha opinião, ele nem sabe o que é Pix. Pixel é uma coisa, na minha opinião, Pix é uma coisa do Brasil. Então, Paia é francês, imagino eu que o Paia não faça a mínima ideia do que seja um Pix. Abre aspas, mais uma declaração. Ele é um cara que dispensa os comentários pela carreira dele, trabalha muito, é um cara muito grupo, todo mundo acolheu, assim como ele acolheu todo mundo. A gente respeita e ele nos respeita. Por mais que tenha essa dificuldade na comunicação, é um cara que está sempre sorrindo, amigo de todo mundo. Fiquei muito feliz por ele ter feito o gol, todo mundo abraçou ele, completou o jogador. Então aqui é mais uma aspas para o Praxedes. O que mostra como o Paia é querido no elenco, hein, pessoal? É francês aí, mas o cara, palavras do restante do elenco do Vasco, é um cara muito gente boa. Paia começou o jogo pela ponta esquerda, mas no segundo tempo foi deslocado para o meio campo. Mais centralizado, o jogador ficou mais perto do gol e conseguiu ser decisivo, com a leitura do técnico Ramon Dias, que elogiou a evolução do camisa 10. Abre aspas aqui para o Ramon Dias, aspas para o Ramon, nosso treinadoraço, treinador top argentino do Vasco. Ele tem muita experiência, está melhorando dia a dia, tomando conhecimento do futebol brasileiro. Estamos trabalhando muito com ele para ele entender o que a gente quer. Está melhorando, está mostrando sua categoria. Estou muito feliz por ele, disse Ramon Dias na coletiva após a vitória do Vasco por 1-0 quarta-feira em São Januário. A adaptação de Paia evoluiu bem por causa também da boa relação com os colegas. Dedicado a aprender a cultura local, pede para que os companheiros de time falem com ele em português, mesmo que ainda não entenda quase nada. No dia a dia no CT, por exemplo, evita usar tradutores na internet para se comunicar. Apenas em situações mais extremas em que a má interpretação possa prejudicar algo no trabalho. A tecnologia é usada para ajudar na comunicação. O que prova também que ele é um cara também muito esforçado, pessoal. Muito esforçado em aprender a língua, aprender logo a língua, né? Aprender essa questão da comunicação. Pedir para o restante do elenco falar com ele em português. Mostra que ele está empenhado aí nesse esforço de aprender logo a língua, o que vai ajudar e agilizar muito na adaptação dele, né? Como já falei, a um novo time, a um novo país, a uma nova cultura, literalmente tudo novo. O camisa 10, conhecido mundialmente e astro na França, é discreto no Vasco, onde trabalha como todos os outros em busca de vaga no time. Aí abre aspas, mais uma declaração. O Paia é uma referência dentro e fora de campo. Admiro muito quando a pessoa é humana, e o Paia é humano demais. Aprendo todo dia com ele. Ele fez o gol e correu para abraçar o Alex Teixeira. Depois todo mundo foi abraçar ele.
um cara querido pelo grupo, veio para somar, não tem vaidade alguma. Um cara extraordinário, todo mundo aqui dentro sabe disso. O Payet merece porque, além de um grande atleta e de ser um craque de futebol, ele é uma grande pessoa, destacou o zagueiro Léo Pelé. A ambientação tem tudo para se tornar mais fácil nas próximas semanas. A família de Payet se prepara para mudar para o Rio de Janeiro. Em breve ele terá esposa e filhos por perto. Ainda tem isso, né, pessoal? A família está vindo agora, terminou o ano letivo na França, terminou o ano letivo as aulas para os filhos dele, então está vindo a esposa e os filhos. Ele estava sozinho, morando num hotel, e aí a alimentação é precária, né? Por mais que... Não estou dizendo que o hotel é ruim, pessoal, mas ele é um atleta, ele não é uma pessoa comum, ele é um atleta, precisa do corpo. Então, na minha opinião, isso também estava atrapalhando na adaptação dele, né? E agora, família vindo, os filhos vindo, ele alugou uma casa, está morando numa casa, saiu do hotel, contratou cozinheira, contratou professor de português. Então, e para mim, na minha opinião, não existe coincidência. Isso tudo já está somando para a adaptação dele e ele melhorar o rendimento. Já fez o primeiro gol, já foi decisivo na quarta-feira. Então, isso tudo é fundamental. Todos esses detalhes são fundamentais para que o Payet faça o que ele veio para fazer. Ele sabe o que o Vasco espera dele, ele é experiente, que é contribuir, ser decisivo, contribuir com assistências para gols, contribuir com gols, ser decisivo a favor do Vasco, e ajudar o Vasco a conquistar os pontos que precisa somar os pontos que precisa nos 11 jogos restantes do Brasileirão e alcançar seu grande objetivo esse ano, que é se manter na Série A. E ano que vem, com reposições pontuais no elenco, já que montamos uma base esse ano com as contratações que chegaram na janela de transferências do meio do ano. Ano que vem, com reposições pontuais no elenco, buscar coisas maiores em 2024. E nós vascaínos sabemos que é o nosso verdadeiro lugar, do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Então, antes, como eu falei, em breve ele vai ter a esposa e os filhos, né, que estão vindo. Antes, no entanto, terá um fim de semana de emoções pela frente. O francês vive a ansiedade pelo primeiro jogo com a camisa do Vasco, no Maracanã. Palco de sua apresentação à torcida antes da partida contra o Atlético Mineiro. Foi apresentado no jogo contra o Atlético Mineiro, porém não atuou. E é o primeiro jogo dele no Maracanã, domingo, contra a Mulambada. Estou muito confiante para esse jogo. O lugar de vascaíno domingo é no Maracanã, apoiando o nosso Vascão do início ao fim contra a Mulambada. Estou muito confiante para este jogo. Será também a primeira vez de Payet contra a Mulambada às 16 horas no próximo domingo. Então, pessoal, falando desse jogo, o Vasco já está pensando nesse jogo, né? A rodada ajudou ontem. O Vasco se manteve fora do Z4, está em 16º lugar agora, fora do Z4. O Santos entrou na zona de rebaixamento, o Santos perdeu ontem para o Bragantino na Vila Belmiro por 3-1. Eu até citei isso no vídeo ontem, que ontem era dia de secar o Santos e funcionou. A torcida do Vasco ontem secou o Santos e funcionou. O Santos perdeu para o Bragantino por 3-1 na Vila Belmiro ontem. E resultado que mantém o Vasco fora da zona de rebaixamento. E agora quem está na zona de rebaixamento é o Santos. Então, situações, já pensando no jogo de domingo contra a Mulambada no Maracanã, né, pessoal? O Vasco já está pensando nesse jogo. Então, Medel e Paulinho voltam, né? Medel foi absolvido ontem. Medel vai para o jogo, foi absolvido ontem pela expulsão contra o Santos na Vila Belmiro. O Vasco também foi julgado, tiveram dois objetos, foram lançados dois objetos
no jogo contra o América Mineiro no Independência em Belo Horizonte. O torcedor do Vasco lançou 2 objetos no campo. O Vasco foi julgado ontem e vai pagar uma multa, R$5.000 por objeto, é a multa que o Vasco vai pagar. Então essa foi a punição do Vasco, nessa questão de 2 objetos lançados no jogo contra o América Mineiro no Independência em Belo Horizonte. R$5.000 por cada objeto. Saiu caro esses objetos. R$5.000 cada objeto o Vasco vai pagar de multa. Então a situação de Marlon Gomes, pessoal. Marlon Gomes para o jogo de domingo contra a Mulambada no Maracanã. A situação de Marlon Gomes também é preocupante. O meia, que vem conseguindo uma sequência como titular, deixou o jogo no fim do primeiro tempo com dores na coxa. Ele ainda será avaliado para saber se terá condições de enfrentar o Flamengo. Aí, o Rossi, pessoal, a situação do Rossi também. Rossi também sentiu uma contusão no jogo contra a Fortaleza. A situação mais grave é a do Rossi. O atacante que retornava de lesão sentiu o músculo da perna no fim da partida e deixou o jogo com muitas dores. Sua participação contra o Flamengo está praticamente descartada. Aí o Rossi fez uma postagem que foi a seguinte, postagem do Rossi. Infelizmente acabei sentindo o mesmo músculo da perna, mas já estamos cuidando para voltar o mais rápido possível. Sem lamentações, pra cima, postou o Rossi. Tanto que o Ramon Dias, nosso treinador, depois do jogo o Ramon deu declaração sobre o Rossi, dizendo que agora o Rossi só vai voltar a 100%, não vai mais arriscar nada no Rossi. Deu a entender que o Ramon, por necessidade da vitória, o Vasco, era fundamental a vitória contra o Fortaleza, pessoal. Então, deu a entender que o Ramon arriscou ali botar o Rossi, não estava ainda 100% mais. E deu certo, pessoal. O Rossi se machucou, porém o Vasco ganhou o jogo, pessoal. Deu certo. A estratégia do Ramon deu certo. Porém agora, o Vasco chegou aos 30 pontos, né? Saiu da zona de rebaixamento, jogou o Santos na zona de rebaixamento. E deu certo a estratégia do Ramon. Perdeu o Rossi para o jogo contra o Flamengo. Porém o Vasco ganhou o jogo. Era fundamental o Vasco ganhar o jogo, chegar aos 30 pontos, e agora o Vasco vai com moral. Essa vitória contra o Fortaleza também é fundamental para o Vasco ir com moral para o jogo domingo contra a Mulambada no Maracanã. E eu estou muito confiante na equipe do Vasco para esse jogo, que o Vasco vai conseguir um bom resultado. E aí Paulinho, né, na minha opinião, o maior reforço. Paulinho, por sua vez, retorna ao time normalmente após cumprir a suspensão contra o Fortaleza. Então, pessoal, estamos chegando aqui ao final do vídeo. Sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Vou voltar com mais atualizações das notícias do nosso Vascão. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com os vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e saudações vascaínas.